Olá, aqui é Flávia Mello do Coach Equestre e eu tô gravando esse vídeo para responder a um e-mail que eu recebi da Isabelle. O título do e-mail é Gratidão. Ela diz que ela tem 17 anos, que monta desde pequenininha e que sempre foi apaixonada por cavalo e amante do esporte. Ela tem um grande sonho, que é participar de competições de alto nível e quem sabe um dia fazer veterinária também. E ela diz que ela tá lutando para que isso se torne realidade devido à condição financeira dela. Ela me parabeniza pelo meu trabalho e ela diz que ela sabe que é necessário muito mais do que técnica e dinheiro e que ela pretende aprender muito comigo. Isabelle, eu que sou muito grata a você por estar me mandando esse e-mail. Eu fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de mensagem. Isso é o que me motiva a estar compartilhando o meu conhecimento, a minha constante busca por conhecimento e também compartilhar um pouco da minha experiência. Inclusive, me faz sair um pouco da minha zona de conforto, porque gravar vídeo é algo que me tira da minha zona de conforto. E eu me conectei com você porque a nossa história é bem parecida. Eu não sei se você chegou a ver no meu site, no coachequestre.com, onde eu conto um pouco da minha história. E eu não sei se você viu, mas eu queria compartilhar com você e com as pessoas que estão vendo esse vídeo. Quem sabe eu possa motivá-las de alguma forma. O mais importante com a minha história é querer passar pra gente nunca desistir. Eu nunca desisti do meu sonho, né? E desde pequenininha, que nem você, né? Então, eu vou dar uma olhada aqui para eu não esquecer nenhum detalhe, tá? Eu comecei a montar cavalo quando eu era criança na fazenda de um tio e eu ia todo final de semana para a fazenda. E aí eu comecei a fazer a escolinha de equitação, né? A ideia era essa, só para montar na fazenda, né? E na época, a escolinha da Hípica aqui de Brasília, ela oferecia poucas vagas e você só podia ficar por um tempo determinado. E a única opção que eu tinha para continuar montando era no particular, né? Com o próprio cavalo. E para minha tristeza, naquela época, os meus pais não tinham como comprar um cavalo, né? Muito menos como bancar um cavalo. Então, eu continuei montando na fazenda, mas sempre com aquela ideia fixa, né? De que eu ganharia um cavalo. E sempre surgiam várias brincadeiras. Eu ganhei vale cavalo, eu ganhei cavalinho de pau, né? E sempre com aquilo ali na cabeça. Mas quando eu já adolescente, com 17 anos, eu conheci o namorado de uma amiga, que era instrutor, que é o Joquinho, o Joca, que hoje é atleta paralímpico, né? E que ele falou que ele estava lá na Hípica, que eu poderia ir lá montar. No dia seguinte eu estava lá, né? Eu já montei nesse mesmo dia e desde então eu nunca mais parei de montar, tá? E nessa jornada aí muitas coisas aconteceram. E eu lembro quando eu comecei, né? Quando eu voltei a montar, não foi nada fácil, né? Eu perdi a conta de quantos tombos eu levei. Eu cheguei a cair 2, 3 vezes no mesmo dia. Mas a minha vontade era tão grande que eu levantava, me sacudia, né? E sacudia areia e montava de novo, né? E no meu retorno, já com 17 anos, eu não saltei nenhuma categoria de base, né? E também estava numa época que eu tinha que decidir que carreira seguir. E claro, né, que eu decidi fazer veterinária, mas ainda não tinha o curso em Brasília, então eu fiz faculdade de administração, né? E eu acabei vendo vários dos meus companheiros de hipismo largarem o esporte para poder iniciar a vida profissional. E eu também tinha que começar, então eu fiz estágios em alguns bancos, mas na verdade a minha grande paixão estava ali, dentro da hípica, né? Mesmo com pouca condição financeira de levar o esporte adiante. Então, por isso eu tentei de tudo, né, para não largar o meio hípico. Eu fiz curso de juiz, eu fiz curso de course design, né? E aí eu comecei a armar provas, né, em concursos estaduais e nacionais. E passado um tempo, eu passei para o vestibular de medicina, que abriu aqui em Brasília, né? Até então, na época que eu fiz vestibular, não tinha em Brasília. Então, durante um ano, foi mais ou menos um ano, eu estudava veterinária de manhã e à tarde, montava na hora do almoço e fazia faculdade de administração à noite. E no final de semana, eu trabalhava como course design. Era uma loucura, mas eu gostava muito. Tá, em meio a tudo isso, surgiu a oportunidade de eu montar um centro de ecoterapia na Sociedade Hípica de Brasília, né? E com isso eu tive que largar a faculdade de veterinária. E foram anos muito legais à frente do espaço equestre
que também depois virou uma escola de equitação, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, aprender muito com pessoas muito legais, com pessoas especiais, né? Eu também tive à frente da diretoria de equitação especial da Confederação Brasileira de Hipismo, onde eu pude acompanhar o início do movimento paralímpico no Brasil. Acompanhei a equipe paralímpica de adestramento em diversas competições internacionais, inclusive na Paralimpíadas de Atenas e de Pequim. E foram muitos anos felizes à frente do espaço equestre, mas devido a algumas coisas, e eu também fiquei grávida, eu resolvi me afastar da escolinha e da diretoria da CBH, né? E o primeiro ano de vida do meu filho eu me dediquei a ele. Mas logo depois, eu fui agraciada por um dos melhores presentes da minha vida. A minha mãe me deu uma égua, a Frederica, né? Que foi uma égua que, nossa, ela me deu tudo mesmo, né? Juntas a gente conquistou 4 títulos brasileiros no mesmo ano, 2 individuais e 2 por equipes, né? Vários estaduais, vários nacionais, né? Mas o que eu gosto de dizer, que eu conto aqui, o que ela me deu de mais importante foi o que eu estou construindo, né? Hoje, né? Graças a ela, hoje eu sou coach, né? E eu sou uma pessoa muito melhor, eu sou uma amazona muito melhor, né? Deixa eu explicar melhor o que aconteceu, né? Ao mesmo tempo que ela, a Frederica, me proporcionou ser uma amazona super confiante, ela me mostrou que existe um limite, né? A minha sede foi tão grande que eu vejo hoje o quanto que eu errei. Eu acho que eu suguei tudo dela, sabe? Num curto espaço de tempo. Eu acho que foram tantos anos montando. Eu tive cavalos bons, mas não tão bons quanto elas, né? Então foram tantos anos montando sem resultado que na hora que eu peguei uma égua que começou a me dar resultado, eu acho que eu quis correr atrás do tempo, né? Perdido durante esses anos todos que eu sempre montei, mas que não tinha muito resultado por não ter um cavalo tão bom, né? Mas chegou uma hora que ela começou a sentir, e não só isso, eu acredito que ela cansou, né? E aí o que aconteceu? Foi aí que aquela amazona campeã, confiante, desapareceu, né? De ganhadora, de ganhar, de campeã brasileira, eu comecei a ser eliminada, né? E apesar de antes dela eu já ter passado por situações de refúgio, de eliminação, com ela foi diferente, né? Porque eu conquistei muita coisa com ela e de repente não conseguia conquistar mais nada, né? Eu estava sendo eliminada em todas as provas, né? Então, o marco inicial para eu começar a minha carreira de coach foi em 2014, quando eu cheguei numa final de um campeonato brasiliense com 2 cavalos e eu perdi o título, né? Com os 2 cavalos, porque eu levei o refúgio com os 2, né? Não, com um eu levei o refúgio e com a Frederica eu fui eliminada. E a partir desse dia eu prometi para mim mesmo que nunca mais eu iria passar por essa situação novamente, né? E foi aí que eu comecei a estudar, que eu comecei a ler, que eu comecei a fazer cursos, né? Fiz cursos de coach, li muito sobre psicologia esportiva, cursos de programação neurolinguística, cursos de hipnose, tudo quanto é livro que você possa imaginar relacionada a mindset esportivo, e me ajudou muito, né? Me ajudou a superar e passar por essa fase, né? E hoje, esse meu esforço de ter estudado, entender cada vez mais sobre a demanda mental da equitação, eu posso dizer que eu sou uma amazona muito mais confiante, né? E isso se mostra pelos meus resultados. Eu tenho uma constância muito boa, né? Desde que eu comecei a estudar, geralmente de todos os campeonatos estaduais que eu participo, ou nacionais, eu sempre estou ali. Às vezes não sou campeã, mas sempre estou ali entre os melhores, né? Depois disso, campeã individual brasileira eu não fui, mas já fui campeã por equipe 2 vezes, já fui vice-campeã brasileira, já fui campeã brasiliense várias vezes depois desses episódios. E graças a Deus hoje tenho uma constância muito boa. E o melhor de tudo isso é que hoje eu consigo ajudar as pessoas com a minha experiência. Então, Isabelle, o que eu quero te dizer
Espero que você tenha visto esse vídeo até o final, porque ele ficou um pouco longo. O que eu quero te dizer é o seguinte, mesmo com todas as dificuldades, não desista do seu sonho. Se o seu sonho é fazer veterinária, corre atrás, dá um jeito que uma hora você vai conseguir fazer. Se o seu sonho também é competir em alto nível, corre atrás, trabalha, que uma hora vai acontecer. Muitas vezes as pessoas não conquistam os sonhos delas porque elas desistem antes. Aquelas que conquistam, a maioria, elas tiveram várias dificuldades e elas chegaram lá porque elas não desistiram. A gente está num esporte em que realmente se exige uma condição financeira. Hoje, para você ser campeã brasileira, você precisa de um cavalo bom. E um cavalo bom a gente sabe que é muito caro, né? Mas eu acredito que se a gente tem isso em mente, as oportunidades elas aparecem, tá? São as energias, eu acredito muito em energia. Então, se você tem uma energia e você pensa nisso todo dia, o seu cérebro vai te ajudar a agir naquele caminho. E você também vai conseguir trazer energias positivas de pessoas que vão te ajudar a conquistar esse caminho. Uma coisa que é importante que eu não falei, depois da Frederica, eu não tive condição de comprar uma outra égua tão boa como ela. E eu ganhei uma outra égua do meu tio e da minha prima e da minha tia, que é uma égua espetacular, que é a Calmia, que é tão boa quanto ela. Então, assim, isso eu sou muito grata, porque eu sei que isso é devido a essa minha paixão, essa minha vontade de que as coisas aconteçam, né? Então, eu não podia comprar uma outra égua e hoje eu tenho uma égua tão boa quanto ela, né? Agora, nesse exato momento, ela tá machucada. Se Deus quiser, ela vai ficar boa. E eu fiz um potro da Frederica, que já está começando a domar, e ele me parece que vai ser um potro espetacular. Então, eu só tenho a agradecer, porque mesmo que eu não tenha hoje, falar assim, eu tenho como comprar uma outra égua igual a Frederica, difícil, mas tá vindo um filho dela que parece que vai ser tão bom ou melhor do que ela. Então, tudo isso eu tenho certeza que é devido a essa minha gratidão, é devido a essa minha vontade, é devido a essa energia de estar sempre no meio, de nunca desistir dos meus sonhos, né? Eu tenho um grande sonho que eu ainda não realizei, que é participar também de provas mais altas, de saltar um grande prêmio. Já saltei mini GP, mas nunca saltei um GP. E é um grande sonho que eu tenho certeza absoluta que eu vou saltar. Não sei quando ainda, mas eu vou saltar. Hoje os cavalos que eu monto não fazem GP, né? Mas eu tenho cavalos que estão vindo aí, como o filho da Frederica, que é o Sonic, que vai me levar para um GP. Ou se não for ele, vão ser outros cavalos. Eu tenho isso muito em mente. Então, bom, é isso. Não desiste do seu sonho. Corre atrás, que por mais que demore, um dia vai chegar. Eu demorei 20 anos para ser campeã brasileira. 20 anos, né? E valeu a pena. A jornada foi muito boa. Conquistei muita coisa nesse meio do caminho. Foi fácil? Não. Mas quando é difícil, é que a gente dá mais valor, né? E pode demorar ainda mais 20 anos, mas eu vou saltar um GP. Eu tenho certeza disso. Então, ficou longo esse vídeo. Espero que você tenha visto até o final. Te desejo muito sucesso e eu tenho certeza que se você não desistir, você vai conquistar todos os seus sonhos.